Salve, queridos! O Pentateuco é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É uma das obras literárias e filosóficas mais significativas da história. Esses textos não são apenas a fundação da fé judaica e cristã, mas também possuem profundos ensinamentos filosóficos sobre a natureza, a moralidade, a liberdade, a justiça e o relacionamento com o divino. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma análise literária e filosófica do Pentateuco e vamos explorar seus principais ensinamentos e o que a humanidade pode aprender com essa coleção de textos sagrados. Dizem que estes 5 livros representam a vida das pessoas em cada livro, sendo o livro de Gênesis a concepção, o Êxodo, o nascimento da humanidade, quando o Mar Vermelho se abre, Levítico é a infância, onde aprendemos as regras de Deus, Números é a adolescência, com os códigos morais, e finalmente Deuteronômio é a fase adulta, onde a humanidade já deve caminhar com suas próprias pernas. Quando alguém que nunca leu a Bíblia me pergunta por onde começar, eu recomendo que ele primeiro compre a Bíblia mais adequada. Por quê? Porque tem vários tipos. A gente acha que Bíblia é uma só, mas não é. Cada uma tem um objetivo específico. Para quem nunca leu, a mais adequada que eu recomendo é a Bíblia chamada A Mensagem, que é uma Bíblia escrita com uma linguagem adequada aos dias de hoje. É muito fácil e agradável de ler, e claro que existem outras, mas que são para quem já tem algum conhecimento e deseja se aprofundar em seus estudos. Tem a King James, tem a NVI, Nova Versão Internacional, tem várias. Mas se você nunca leu e tem interesse em ler alguma coisa, compre a Mensagem, porque você vai ler como ler um livro, um romance, ok? Bom, e por onde começar? Eu sempre sugiro começar pelo começo, ou seja, Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco. Por que isso? Porque é um livro que a pessoa já terá uma conexão. Então, assim, mesmo quem nunca leu nada da Bíblia vai conseguir identificar as histórias que ele já ouviu falar ou que já viu, sei lá, em algum filme, como a criação do mundo, Adão e Eva, Torre de Babel, Dilúvio e Arca de Noé, a história de Jó, sua paciência, são várias. De cara a pessoa já perceberá que muita coisa que contaram para ele ao longo da vida não é bem assim que aconteceu. Na sequência vem Êxodo, outra história muito conhecida, que é a saída do povo hebreu da escravidão do Egito. É um relato histórico empolgante, muito bom de conhecer. Já os livros Levítico e Números, eles são mais, vamos dizer assim, técnicos, onde o detalhamento das leis pode cansar um pouco o leitor leigo, mas é bom conhecer também. E por último vem um Deuteronômio, que é um discurso de Moisés quando ele se despede do povo antes de morrer e de entrar na Terra Prometida. Por quê? Porque é verdade, Moisés ele lidera o povo, saiu do Egito, caminhou com o povo hebreu por 40 anos no deserto, mas ele não entra na Terra Prometida. Por quê? Por conta de um episódio de desobediência e a falta de confiança em Deus, relatado no livro de Números, Números 20, capítulo 1 a 13. O incidente ocorreu durante a jornada do povo hebreu pelo deserto, uma questão da água, que ele tinha que falar a pedra, ele bateu na pedra, enfim, isso aconteceu na região de Meribá. Mas leia você mesmo esse trecho e veja o que aconteceu. Então, o Pentateuco, esses 5 livros, ele é composto por uma variedade de gêneros literários, que incluem narrativas históricas, leis, poesias, discursos. E eles são intercalados de maneiras que visam não só informar,
mas também provocar reflexão nas pessoas. Esses diferentes gêneros trabalham juntos para transmitir a mensagem central do texto, que é o quê? O relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, livros como Gênesis e Êxodo apresentam histórias que misturam elementos, claro, históricos com aspectos mitológicos, né? A história da criação em Gênesis, por exemplo, possui uma forte carga simbólica e cosmológica, né? Porque tenta explicar o nascimento do mundo, da humanidade, a relação de Deus com a criação, né? E aí vem a narrativa de Noé e o dilúvio, que pode ser entendida como uma das interpretações, né? Como uma história de destruição e renovação com forte caráter moral e teológico, e refletem a ideia de que o mal é punido, mas a misericórdia e o recomeço são possíveis. Aqui no canal você encontra um vídeo específico sobre Noé e o dilúvio, veja lá, onde eu trato dessa história, né? Já em Levítico, Êxodo e Deuteronômio, a estrutura literária muda para um formato mais, vamos chamar, legal, né? As leis não são apenas normas sociais, mas expressões da vontade divina, né? E fornecem um código moral e religioso que, além do simples aspecto jurídico, né? Essas leis são muitas vezes apresentadas com uma linguagem solenemente formal, e quando se refere à sua sacralidade. Por exemplo, os 10 mandamentos, tá no livro do Êxodo, capítulo 20, e Deuteronômio 5, também as leis sobre sacrifícios em Levítico, não são apenas regulamentos, mas também instrumentos de santificação e aproximação do povo com Deus. O livro de Deuteronômio é um livro composto basicamente por discursos de Moisés, que exorta o povo a obedecer a Deus, a seguir suas leis e a permanecer fiel à aliança com Deus, né? A linguagem aqui é mais filosófica, retórica, e funciona como vamos dizer assim, um ensaio sobre os princípios da moralidade e da aliança com Deus. Nesse conteúdo, Moisés tenta moldar a identidade do povo de Israel, preparando, né, o povo para viver na Terra Prometida. O Pentateuco, esses 5 livros, não é apenas um conjunto de relatos históricos ou legais, né? Muito embora tenha, né, relatos históricos lá, mas uma obra composta por uma rica variedade de gêneros literários, e esses gêneros são fundamentais para a transmissão de seus ensinamentos. A gente pode destacar entre eles, por exemplo, as narrativas históricas. Então, o Pentateuco conta várias histórias fundadoras, como a criação do mundo, a história de Adão e Eva, a libertação dos israelitas do Egito e a peregrinação do deserto. Esses relatos não são apenas registros de eventos passados, mas possuem um caráter alegórico e teológico, transmitindo lições sobre a relação entre o ser humano e Deus. Também tem leis e códigos morais, né? O livro de Levítico, bem como algumas passagens em Êxodo e Deuteronômio, oferece um código moral e religioso para o povo de Israel. Então você vê lá as leis de pureza, sacrifício, comportamento social, não são apenas regulamentações, mas expressões da vontade divina, né? Que refletem a ideia de que a moralidade e a santidade não são construídas apenas sobre comportamentos humanos, mas são ditadas por um poder divino supremo. Tem também a parte de discursos e exortações, e Deuteronômio, em particular, é um livro repleto de discursos, nos quais Moisés exorta o povo de Israel a obedecer à lei de Deus e a manter a aliança. Essa estrutura discursiva é uma forma de moldar a identidade do povo, para lembrar, né, as pessoas o caminho já percorrido e preparar para o futuro. Também tem poesias e cânticos, né, algumas passagens como os Cânticos de Moisés no final de Deuteronômio, lá no capítulo 32, são
literária, poética, que sintetiza a experiência de Israel com Deus. O Pentateuco ele está repleto de símbolos e metáforas que transmitem verdades profundas sobre a existência humana e a relação com o divino. A imagem do Éden, por exemplo, é uma metáfora para a harmonia original entre o homem e Deus, e que é quebrada pelo pecado. A Arca de Noé, por exemplo, simboliza a salvação e a preservação da vida, enquanto o sacrifício de Abraão representa a obediência radical e a fé inabalável em Deus, né? Aquela história que Deus fala para ele levar o seu filho, sacrificá-lo, certo? Isaac, mas aí o anjo vem, manda ele parar e tal. O tabernáculo que aparece, né, em Êxodo é um local, não apenas um local de adoração, mas um símbolo da presença de Deus entre o seu povo, porque Deus fala, né, para Moisés para levar o povo até a montanha, para ficar lá, e as pessoas não querem, então Deus falou, então tá bom. Então construa para mim aí um tabernáculo que eu vou ficar junto com o povo, né? Então esses símbolos e metáforas oferecem uma visão complexa da vida e do relacionamento com Deus, sendo um ponto crucial para a reflexão teológica e filosófica. Então o Pentateuco começa com uma visão de Deus como Criador absoluto, que traz à existência o mundo e a humanidade. O livro de Gênesis descreve a criação do mundo em 7 dias, culminando na criação do homem à imagem de Deus. A ideia de que a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus, isso está no Gênesis, logo no começo, capítulo 1, é um dos conceitos mais profundos e revolucionários do Pentateuco. Hoje a gente, claro, né, a gente dá isso como uma coisa normal, né, uma coisa já absorvida pelas pessoas, mas na época, fala assim, como assim, né? Que o homem foi feito à imagem de Deus. Isso era um conceito revolucionário, né? Ela sugere que o ser humano possui uma dignidade inalienável e uma capacidade única de refletir as qualidades divinas, como a racionalidade, a criatividade e também a moralidade. E além disso, o Pentateuco descreve um Deus soberano, que não apenas cria, mas também sustenta e governa o mundo. Ele é o legislador e juiz, né? E oferece ao povo de Israel a lei como um caminho para a justiça e a santidade. A sabedoria divina ela é clara em passagens como o dilúvio, quando Deus age diretamente na história para restaurar a ordem após a corrupção humana da época. E no entanto, essa soberania não é vista como uma força despótica, né? Mas como uma ação voltada para a salvação e restauração do mundo. Um dos temas filosóficos mais profundos do Pentateuco é a explicação do pecado e sua consequência. No capítulo 3 de Gênesis, a queda do homem é apresentada como um momento em que a humanidade se separa de Deus ao ceder à tentação e ao desobedecer à ordem divina, né? Então, o pecado original, como é comumente chamado, introduz o mal e o sofrimento no mundo, e o que acaba afetando não apenas a relação do homem com Deus, mas também com o próprio mundo natural e com outros seres humanos. Porém, o Pentateuco também oferece uma perspectiva de redenção. Mesmo após a queda, Deus não abandona a sua criação, mas promete restaurá-la. E essa promessa de redenção se manifesta inicialmente na aliança com Noé, onde Deus promete que jamais destruirá a terra novamente com o dilúvio, e em sua escolha de Abraão para ser o pai de uma grande nação, através da qual ele planeja abençoar todas as famílias da terra. Você vê isso no livro de Gênesis, no capítulo 12. A redenção, então, se torna ainda mais clara no livro de Êxodo, quando Deus liberta o povo de Israel da escravidão do Egito, né? E o sacrifício pascal e a travessia do Mar Vermelho são eventos que prefiguram a ideia de libertação e salvação por meio de uma ação divina direta.
Porém, a redenção ela não é instantânea e nem automática, né? O povo deve seguir a lei, praticar a justiça e, acima de tudo, permanecer em aliança com Deus. Um outro tema filosófico central no Pentateuco é o conceito de liberdade humana e sua responsabilidade moral. Então, no livro de Gênesis, a criação do homem à imagem de Deus implica que a humanidade foi criada com livre-arbítrio, né? Eu sei que esse conceito de livre-arbítrio tem discussões de tudo quanto é jeito. Talvez eu faça um vídeo específico sobre livre-arbítrio, que é um tema bem discutido, né, pelos estudiosos. Então, a capacidade de fazer escolhas morais, né? Então, a gente sabe também que com essa liberdade vem a responsabilidade de escolher entre o bem e o mal, e a desobediência de Adão e Eva ao comer o fruto proibido é o primeiro exemplo dessa liberdade mal utilizada. E ela acaba resultando no sofrimento e na morte. Aqui no canal eu fiz um vídeo que trata dessa questão do mal e a liberdade dada por Deus ao ser humano, sendo o mal o preço pelo qual Deus resolveu bancar para nos criar livres. Dê uma olhada aqui num vídeo que eu falo sobre a existência do mal. Então, essa liberdade humana também é um convite a um relacionamento voluntário com Deus. Deus não é um ser que te obriga a amá-lo, não obriga a acreditar. Não. Ele, cara, deu a liberdade. Você faz se você quer. Na pintura da Capela Sistina, lá no Vaticano, quem já teve a oportunidade de ver, se você não for, olha aqui na internet, você tem aquela famosa imagem, né, de Deus com a mão assim, né? E o homem, né, foi pintado com a mão mais ou menos assim, né? Lógico. O que está querendo dizer? Que Deus, ele está com a mão estendida. Cabe ao homem fazer ali, ele pode ou não, né? É um detalhe pequeno, mas é bem interessante isso, né? Então, essa liberdade humana, que também é um convite a um relacionamento voluntário com Deus, né? E a lei dada a Moisés no Monte Sinai, isso está no livro do Êxodo, no capítulo 19, não é apenas um código de regras, mas um convite para que o povo de Israel viva em comunhão com Deus e uns com os outros, né? Obediência à lei é, portanto, uma expressão da responsabilidade moral do ser humano para com Deus e a sua comunidade. Então, a história de Israel no deserto, narrada em Números também, é uma continuação dessa reflexão sobre a liberdade humana. O povo de Israel, embora livre da escravidão egípcia, enfrenta desafios no deserto, onde constantemente murmuram e se rebelam contra Deus. Essa história é uma metáfora de como a liberdade, quando mal utilizada, pode levar ao caos e à destruição. No entanto, ela também mostra como Deus é paciente e misericordioso, oferecendo oportunidades de arrependimento e restaurando de relacionamento com o seu povo. Geralmente as pessoas que não conhecem o livro de Êxodo não sabem o motivo pelo qual o povo hebreu ficou vagando 40 anos no deserto, né? E acham que nesse tempo não houve nenhum problema durante essa jornada. Você imagina, andar 40 anos em qualquer lugar é difícil. Calculem vocês 40 anos dentro de um deserto, né? E que o deserto não é um local muito confortável de se estar. Você imagina como é que era, né, a relação do povo com Moisés, com o sacerdote. Você tirou da gente de lá, a gente era escravo, mas tinha que comer. Aqui no deserto tem muita mosca, não tem carne, não tem não sei o quê. A gente só come desse maná, que não tem gosto de nada, né? Calcule o que esses caras ouvem, né? A aliança entre Deus e Israel é central para o Pentateuco e está intrinsecamente ligada à questão da lei e da moralidade. Então, desde a aliança com Noé até as alianças mais formais com Abraão, Moisés e posteriormente com Davi, Deus se apresenta como um ser que estabelece pactos com a humanidade.
E esses pactos não são meramente contratos legais, mas relacionamentos. É mais do que um contrato legal de obrigações. Eles firmam, além de um contrato, né, legal, nas normas e tal, ele é a criação de um relacionamento íntimo entre Deus e sua criação, nos quais Deus promete bênçãos e proteção, enquanto o povo é chamado à obediência. A lei dada a Moisés no Monte Sinai é um reflexo da moralidade divina. Os 10 mandamentos, isso vocês acham no capítulo 20 de Êxodo e também no capítulo 5 de Deuteronômio, são a espinha dorsal dessa lei, o que proporciona um fundamento ético que vai além do simples comportamento externo, tratando da atitude interna do coração. A moralidade do Pentateuco não é apenas uma questão de ações corretas, mas de alinhamento interno com a vontade de Deus. É como se fosse uma união entre a razão, o cérebro, né, eu entendo as leis, mas fundamentalmente com o coração, né, que é a vontade própria do ser humano, e com o seu livre-arbítrio de escolher por caminhar com Deus. Não porque se não obedecer, Deus vai matar. Não, porque ele acredita verdadeiramente nisso, né? Então, a justiça no Pentateuco também é um reflexo do caráter de Deus. A justiça não é apenas uma série de punições para o mal, mas um esforço de restaurar a ordem e a harmonia do mundo. No capítulo 19 de Levítico, ele ensina que amarás o teu próximo como a ti mesmo, um princípio que se torna fundamental para o ensino moral no judaísmo e no cristianismo, né? Cristo depois, quando perguntam, né, um apóstolo pergunta para ele, mas qual que é o ensinamento máximo, não sei o que, e fala, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas o que a humanidade pode aprender com o Pentateuco? Primeiro, dignidade humana e propósito de vida, né? A visão de que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, isso está logo no começo de Gênesis, capítulo 1, implica uma dignidade inalienável do ser humano. O Pentateuco ensina que cada ser humano tem um propósito divino, sendo chamado a viver de acordo com a vontade de Deus, a procurar o bem e a justiça e a buscar restauração de sua relação com Deus. 2. O valor da aliança e do relacionamento. O conceito de aliança ensina a humanidade que os relacionamentos são fundamentais para a existência humana. A relação com Deus e com outros seres humanos é o que dá significado e propósito à vida. Então, o amor e a obediência a Deus são as bases para uma vida plena. Isso você vê no vídeo que eu fiz aqui de Eclesiastes, né, quando o rei Salomão, nesse livro aí, que ele fala que não tem nada importa debaixo do sol, que não sei o que, ele tenta de tudo e aí depois ele chega à conclusão que a vida boa é aquela vida onde quando você está alinhado com a vontade divina, enfim. Assista um vídeo lá sobre Eclesiastes, que é uma história magnífica. 3. A liberdade e a responsabilidade. O Pentateuco nos ensina que a liberdade humana deve ser acompanhada de responsabilidade moral, onde a verdadeira liberdade não é fazer o que se deseja sem restrições, mas a capacidade de escolher o bem e viver em harmonia com os outros e com Deus. Teve um vídeo que eu mencionei isso, que assim, uma pessoa livre não é aquela pessoa que faz o que quer, né? A verdadeira liberdade é quando a pessoa faz o que ela não quer, ou seja, quando ela não está subjugada pela vontade animal, pelo pecado, ela é soberana para decidir o que quer fazer, né? E 4, o caminho da redenção. Então o Pentateuco oferece uma visão clara de que, embora o pecado e o sofrimento sejam parte da experiência humana, desculpem, há sempre a possibilidade de redenção. Deus é misericordioso e paciente, e ele oferece caminhos para que a humanidade seja restaurada, reconciliada com ele. Então, o Pentateuco, esses 5 livros, é uma rica, vamos dizer assim, uma rica tapeçaria, né, de narrativas, leis, ensinamentos filosóficos e espirituais.
e continua a ser uma das obras mais influentes e relevantes para a humanidade. Seus ensinamentos sobre a natureza de Deus, a moralidade, a liberdade e a responsabilidade, bem como a redenção, continuam a oferecer uma base para o entendimento do mundo e da experiência humana. Por meio da análise literária e filosófica do Pentateuco, podemos aprender não apenas sobre a história de Israel, mas também sobre os princípios universais que governam a vida humana e o relacionamento com o divino. Então, se você tiver a oportunidade, eu super recomendo que vocês leiam, comecem com Gênesis, depois Êxodo, e vem com os demais livros do Pentateuco, e você vê a história sendo encadeada, né, em todo na história da vida da humanidade com o divino ao longo desses 5 livros. É assim, um relato maravilhoso, vale muito a pena ler o Pentateuco, né, esses 5 livros. Ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.